Olá, tudo bem com você? Eu sou Ivan Leandro, este é o canal Trequinho e hoje eu gostaria de falar com você sobre uma neurodiversidade que eu, Tom Cruise, Steven Spielberg e cerca de 10% da população mundial somos portadores. 10% segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde. Bom, eu estou falando da dislexia. Então, como um conhecedor do assunto, eu vou trocar com vocês um pouco da minha experiência. Mas olha, não serei nada técnico. Vamos fazer aqui como se fosse um bate-papo, beleza? Eu falo por aqui e vocês falam lá embaixo nos comentários, porque eu leio todos e respondo todos. E aí você deve estar se pensando, mas o que é essa tal de dislexia? Então, a dislexia é uma condição que afeta a capacidade das pessoas na leitura, na escrita e em muitas outras coisas que as pessoas sequer relacionam com dislexia. Como, por exemplo, a capacidade de identificar direita e esquerda. Eu, por exemplo, uso aqui, pulseira e relógio no braço direito para eu saber para onde é a direita e para onde é a esquerda. Bom, mas nem sempre isso dá muito certo, porque eu tenho que lembrar que eu estou com eles para essa condição. Mas é assim mesmo. Uma outra coisa que as pessoas sequer relacionam com dislexia é uma dificuldade enorme de guardar nomes de pessoas. Principalmente aquelas pessoas que eu conheço há pouco tempo. Olha, mas quando eu falo pouco tempo, não estou falando de 1 ou 2 dias, não. Pode ser de 2 ou 3 meses. Eu não consigo lembrar o nome da pessoa. Até pouco tempo eu não relacionava isso à dislexia. Mas eu lendo um artigo científico sobre dislexia, aí que eu fui perceber por que eu não conseguia. Lá no artigo explicava muito bem esse ponto. Pensei, caramba, eu sempre achava que eu era relaxado e não gostava das pessoas. O chato de você não lembrar o nome da pessoa, e uma pessoa que você já conhece há alguns meses, é que a pessoa fica meio chateada, né? É bem constrangedor. Como a dislexia afeta a leitura e a escrita? Então, a gente vê as coisas meio embaralhadas. Parece que as letras não fazem muito sentido, como para a maioria das pessoas. Por exemplo, a gente, para ler, é cansativo, é estressante, não é prazeroso ler, sabe? Porque você começa no início da linha e vai lendo, quando você chegou no final da linha, você já não lembra mais o que estava no início da linha. Então é muito cansativo. Às vezes você tem que ler a mesma linha várias vezes para poder entender, e isso vai ficando maçante. E para escrever é muito mais complicado, porque você pensa mais rápido do que o que você escreve. Por exemplo, você pensa em escrever você. Aí você escreve o vo, esquece do C e já pula para a próxima palavra. Entendeu? Mas na sua cabeça você escreveu você. Só que aí você escreveu só o vô. Eu erro palavras de 2 letras, tipo eu. Eu escrevo só o E. É complicado pra caramba. As pessoas acham que a gente não sabe escrever, ou que a gente tem algum outro retardo. Não! É só que parece que o cérebro ele é mais rápido do que o que a gente escreve. É uma confusão. E o que acontece com quem tem dislexia? Bom, mais ou menos como eu já expliquei, né, dá essas confusões das letras, né, na formação das palavras. Uma coisa que acontece muito é você confundir, por exemplo, letras que têm som parecido, tipo P e B, C e S, e uma das piores para mim, que é V e F. Olha, V e F para mim é meu terror, porque eu nunca acerto. Eu sempre escrevi isso aqui, para dizer o nome disso aqui. Para você parece que é ridículo fazer isso, mas eu faço, para mim é comum. E eu leio 300 vezes isso aqui, pensando nisso aqui, e eu não consigo ver a diferença.
Ou pior, né? Ou também, né? Pior, nem tanto pior, porque eu não sei qual é pior. Ou também eu escrevo este aqui pensando neste aqui. É estranho, mas não adianta. Eu leio esse aqui com o som desse aqui. É bem complicado. E como a dislexia pode ser tratada? Olha, a dislexia não tem cura. Né? Quem tem dislexia sempre terá dislexia. Não tem cura, mas existem várias coisas que a gente pode fazer para a gente ter uma vida normal, né? Eu, por exemplo, uso e abuso dos recursos da tecnologia. É sério, gente, a tecnologia ajuda bastante a gente com dislexia. Por exemplo, temos vários aplicativos e programas que auxiliam na leitura. E esses que auxiliam na leitura também nos auxiliam na escrita. Porque é o seguinte, ele lê pra gente, ele lê textos no computador, no celular, até texto que já está impresso num papel, você aponta o celular e ele lê pra gente o que está escrito no papel também, né? Porque a gente tem muita dificuldade para ler. E como isso pode nos ajudar a escrever? Eu escrevo alguma coisa e eu posso fazer aquela confusão que eu mostrei, escrever faca no lugar de vaca, e eu não vou ver essa diferença no que eu escrevi. Então, quando o aplicativo lê para mim, que eu ouvi que eu escrevi vaca em vez de faca, aí eu corrijo. É assim que eu uso o aplicativo. Além do aplicativo, antigamente, quando não tinha os aplicativos, tinha uma coisa que, por exemplo, eu passei em concurso público, eu sou funcionário público, e quando eu fiz o concurso público lá há mais de 10 anos atrás, eu não conhecia esses aplicativos, também não podia usar um celular na prova, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode indicar, quando você faz a inscrição, que você tem dislexia. Eles oferecem uma pessoa para ler a prova para você. Ele pode ler, só ler ou ler e escrever a prova para você. É sério, foi assim que eu consegui passar num concurso público. E como diagnosticar a dislexia? Como saber se a gente tem dislexia? Olha, para diagnosticar a dislexia, tem uma junta médica, vários profissionais médicos que eles fazem exames, e além dos exames, eles também têm que fazer uma investigação da sua vida para saber se sua dificuldade com leitura e escrita é realmente dislexia ou alguma outra coisa, como dificuldade de ler e escrever mesmo, normal. Ou se não é o TDAH, né, aquele lance de déficit de atenção. E o que acontece também? Eles procuram seus professores para saber como é que você vai na escola. Eles fazem um monte de coisa para poder realmente te dar um diagnóstico se você tem ou não dislexia. Se aquela dificuldade que você tem é causada por dislexia ou por outro agravo. E lembre-se, a dislexia não é uma doença, é uma condição neurológica e, como tal, pode ser tratada, apesar de não ter cura, mas você pode viver numa boa com ela. Importante é que as pessoas ao seu redor, professores, familiares, te respeitem como uma pessoa com dislexia e consigam também, e eles também precisam saber o que é a dislexia para poder te entender. Bom, acho que é isso, né? A dislexia ela pode ser desafiadora, mas se você tem dislexia, saiba que você não está sozinho e que tem muitas maneiras da gente lidar com isso. Não se esqueça também de se inscrever nesse canal, porque além desse assunto, falam diversos outros assuntos. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, curtir, comentar e compartilhe com outras pessoas que se interessam por este assunto. Beleza? Vou ficando por aqui. É isso aí. Até a próxima e tchau!